Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hypermito e finalmente saiu o trailer de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix, Knights of Zodiac. Eu já assisti, tá? Não vou mentir aqui e falar que esse aqui é um react, até porque eu não gosto de react, eu acho ridículo, né? Como é que eu vou assistir a primeira coisa sem nem avaliar? Sem nem ponderar a respeito da minha opinião, pensar a respeito do que eu tô vendo e chegar aqui pra vocês e ai meu Deus, me emocionei. Não, né? Melhor a gente pensar, porque quando a gente fala só com emoções a gente acaba falando do quê? Acaba falando merda, como é alguns comentários que eu já vi aí pela internet em relação a este trailer. Vamos tocar em todos os assuntos polêmicos aqui neste vídeo, eu espero lembrar de todos os assuntos polêmicos. Vou falar aqui a respeito da minha opinião, vou falar aqui a respeito da opinião das pessoas que eu já vi aí pela internet, no Facebook, Twitter, aqui no YouTube mesmo, em comentários. E também vou falar a respeito de opiniões que eu ainda não vi, mas que podem vir a surgir a respeito do que é mostrado no trailer, porque esse canal que já tem mais de 2 anos, eu sou fã de Cavaleiros desde a época da Manchete, então eu já sei mais ou menos como o fandom funciona e mais ou menos o tipo de comentário que pode surgir a respeito disso. Sei mais ou menos como é a reação de alguns dos mais extremados, pelo menos. Então vamos lá. Um anime original Netflix. A ambientação tá bem legal, gente. Eu vi algumas pessoas falando que a ambientação tá vazia, mas sério, olha essa cachoeira de Rosan, tá muito da hora, velho. Não sei o que estão reclamando desses gráficos. Essa arena do santuário, ali na luta do C contra o Casco, também achei bem legal. O design da arena, o espaço, na verdade. Mas eu achei que a arena tá meio vazia. Podia ter mais soldadinho ali. Mas, mesmo assim, isso aí é uma coisa que whatever, né? Não faz tanta diferença. O que eu notei é que o Cassius não é tão gigante assim. Porque no anime, o Cassius conseguia pegar o C com uma mão só. Que não faz muito sentido, né? Inclusive, não lembro se é no anime ou no mangá. Eu acho que é no mangá. Vou colocar aí pra vocês verem. No começo, quando o Cassius aparece, parece que ele é só um pouquinho maior que a China. Aí, um pouquinho depois, ele já tá segurando um Sei com a mão, sendo que a China é quase do mesmo tamanho que o Sei. Então, gerava esse tipo de incoerência no anime e no mangá clássico, que agora eu acho que a gente não vai ter mais essa incoerência em relação à estatura dos personagens, justamente por serem modelos 3D, né? Eles podem usar o mesmo modelo para várias cenas, eles podem setar as dimensões desse modelo para que não haja mais esse tipo de incoerência. Esse é um dos pontos positivos de a gente ter uma animação em CGI. Também quanto a cair, qualidade do traço de um episódio para o outro, eu creio que não vai acontecer também, já que são modelos prontos, né? Esses modelos eles só vão ter que animar através dos esqueletinhos deles para que eles se movimentem, façam as ações necessárias e inserir efeitos depois, esse tipo de coisa. Então, esse é um ponto positivo. Muita gente falando que fica meio plástico, né? Fica meio artificial por ser 3D, mas por outro lado a gente não vai ter queda de qualidade, que a gente sabe que ultimamente é habitual que a Toei tenha queda de qualidade realmente, mesmo em animes clássicos, né? Mesmo nos grandes nomes da Toei, como a gente viu em Soul of Gold, que a animação estava terrível e parecia que tinha sido desenhado por uma criança de 5 anos de idade. E Dragon Ball Super também, né? Que teve vários memes do começo de Dragon Ball Super, porque tinha uns episódios que davam vontade de chorar na hora que você estava assistindo. Você não sabia se chorava ou se ria. Eu achei melhor eles fazerem esse CGI mais boneco mesmo, do que tentar fazer um CGI ao estilo que fizeram em Berserk, por exemplo, que eles tentam imitar anime, acho que é Cell Shade, se não me engano, o nome da técnica. Lá sim fica parecendo uns robôs, a movimentação fica muito bonecão. Aí eu acho que a gente vai ter uma movimentação mais dinâmica. Eu acho que as lutas desse novo anime prometem muito mais do que as lutas dos TDZ clássicos. Eu acho que eles conseguem fazer lutas bem mais legais com esse estilo de animação do que eles faziam anteriormente. Movimentos de câmera, esse tipo de coisa, câmera lenta, por exemplo, partículas voando, isso aí eu acho que eles vão conseguir fazer bem melhor com esse estilo de animação atual. Eu achei o grande mestre, não sei se é o Shion ou se é o Saga aí, não sei se eles vão usar, se eles vão manter, porque no mangá o Saga usa o Elmo Dourado desde o começo. Sempre, até o final, ele continua com o Elmo Dourado, ele não muda para aquele Elmo vermelho do Ares. O que me preocupou um pouquinho foi as vestimentas. Eu esperava
pro Papa, né, pro grande mestre do santuário, que ele tivesse vestimentas mais ornamentadas, assim, uma coisa que demonstrasse realmente a importância dele, porque ele é o posto mais alto que tem no santuário, então ele é realmente o Papa, sabe? Ele devia estar com uma roupa mais legal, uma roupa mais chique, digamos assim, mas tudo bem, né? Vamos ver como é que eles vão mudar, talvez eles mudem o figurino depois, pode ser que esse daí seja o Xion, e o Xion escolha se vestir de uma forma mais simplista, talvez, não sei. Vamos esperar para ver. Um ponto negativo para mim foi essa vestimenta do grande mestre aí, que tá muito simples. Nível de destruição. Seiya consegue fazer uma puta de uma cratera só com um soco. No começo do mangá clássico, no começo do anime clássico é assim. Os Cavaleiros do Zodíaco, com apenas um soco, com apenas um pontapé, conseguem rachar o chão, quebrar coisas enormes, assim, eles têm um baita nível de destruição, isso é bem frisado no começo e depois nunca mais é explorado. Durante o restante da série, eles apenas quebram paredes, pilastras, coisas do tipo, coisas pequenas, coisas que poderiam ser quebradas, sei lá, com uma marreta. Então eu espero que agora, como a gente tá com CGI, eles mantenham esse nível de destruição, né? Eles mantenham essa demonstração de poder, porque realmente os Cavaleiros eles têm um grande poder destrutivo, mas muita gente no fandom acha que não, só porque não é mostrado. Mas sim, eles têm potencial para destruir coisas grandes, como a gente vê no mangá, o Mist consegue derrubar o Monte Fuji, a maior montanha do Japão, e o Mist consegue fazer ela desabar. Um Cavaleiro de Prata apenas, hein? Escolheram o pingente ao invés da Pandora Box, da caixa de Pandora. Eu realmente achei que eles não fossem fazer isso, porque até no Ômega eles colocaram o pingente no começo e depois eles mudaram de volta para Pandora Box na segunda temporada. Então eu achei que nesse anime novo eles fossem manter a Pandora Box. Mas, sinceramente, gente, nem faz diferença, porque a gente quase não vê eles usando aquelas caixonas lá durante o anime clássico também. É uma cena ou outra que eles estão sem armadura e são cenas que nem tem tanta importância assim. Então, ok, o pingente. A gente sabe que as armaduras elas são uma coisa mágica mesmo, uma coisa mitológica, então tanto faz, né? Eu achei até que dá mais esse toque de mágica por conta desse círculo de transmutação do Fullmetal aí que aparece no chão quando o Seiya joga o pingente. Eu acho isso aí bem bacana até. A armadura realmente ela voa, né? O Seiya não tem que montar ela pedaço por pedaço, como acontece no manga clássico. Mas isso aí o anime clássico já tinha mudado, então ok, acho que ninguém vai reclamar disso, né? Aí a gente tem um pequeno gostinho dos Cavaleiros de Bronze secundários entre aspas. A armadura do Nath tá bem da hora mesmo, porque eles fizeram o braço igual é o braço no mangá. Esse braço do mangá é bem da hora, eu acho pelo menos. No anime clássico, se não me engano, ele não tinha o braço assim, não era tão evidente, pelo menos, se não me recordaria. Parece que eles estão num lugar muito vazio, aí sim eu entendo que a crítica que o pessoal tá fazendo, que os ambientes são muito vazios, mas a gente não sabe que lugar é esse daí. Pode ser um lugar realmente que tenha que ser assim, ou pode ser, sei lá, um pensamento do Seiya, de repente, né? A gente não tem como saber que tipo de cena que tá acontecendo aí, então não dá para criticar que tá vazio só porque a gente não tá vendo, só porque tá escuro no fundo. A armadura do Seiya apresentada, essa armadura do Seiya eu achei bem legal, algumas mudanças positivas dela. A roupa parece bem mais grossa, parece bem mais resistente, porque no uniforme anterior parecia que se você acertasse a roupa já era, né? Que não tinha resistência nenhuma, que era só a parte da armadura mesmo que era protegida. Mas como já foi estabelecido pelo anime clássico que a roupa ela meio que vem junto com a armadura, até porque as calças deles, por exemplo, mudam quando eles vestem as armaduras, eu acho que ficou bem legal fazer esta roupa também parecer resistente, né? Parecer que tem um tecido resistente. Isso aí foi um ponto positivo para mim, pelo menos. A gente pode ver pelos designs que eles resolveram pular algumas etapas, parece. As armaduras elas já parecem lembram mais a V3 até, né, a última versão. Na verdade não a última, porque tem as divinas ainda, mas a versão da saga de Hades das armaduras. Essas versões são as mais estilosas, são as mais da hora mesmo. Eu até gosto da armadura original do Seiya, mas se a gente vê ela realmente não faz muito sentido porque ela não protege nada. Isso referindo à armadura do Seiya do mangá. A armadura do Seiya do anime, com o capacete e tudo mais, é até da hora.
Eu até gosto daquela armadura, mas essa armadura aí, se a gente for ver, pessoal, é mais fiel ao conteúdo original, é mais fiel ao que o mangá mostra. É claro, mostra mais pra frente, né? Não nessa fase aí que tá acontecendo, mas sim, parece um pouco mais fiel ao que o Kurumada pensou do que ao que a Toei adaptou pro anime clássico. Saori teve o nome mudado, já foi divulgado que o nome dela será Siena e não Saori. Faz diferença para a história? Não, não, né? Só espero que mantenham Siena Kido, pelo menos. Eu não vi se mudaram o sobrenome dela, mas espero que mantenham o Mitsumasa Kido como um japonês. O nome do Mitsumasa Kido ainda não foi divulgado, pelo menos eu não consegui achar em nenhum lugar. Mas se mudarem o nome dele, aí sim eu acho tosco, porque Siena é o nome americano da Saori, na verdade. Mudaram o nome dela quando foi passado nos Estados Unidos. Mudaram lá também o nome do Mitsumasa Kido, eu espero que aqui não mudem. Sobre o visual da Saori, eu ainda não vi ninguém reclamar, mas eu acho que podem reclamar de a Saori parecer muito jovem. O que eu vi foi algumas pessoas falando que o design dos cavaleiros está muito infantilizado, mas eu não entendi direito o que estão querendo falar com infantilizado, porque eles estão parecendo criancinhas? Sim, eles são criancinhas. A Saori mesmo ela tem 13 anos, enquanto na série clássica ela parecia uma mulher de 20, sei lá, de 18 anos. Aqui ela realmente tem a aparência que ela deveria ter, que é a aparência de uma pré-adolescente. Qual foi o motivo então para eles mudarem o nome de alguns personagens? A gente já viu que o Shun vai chamar Shaun, não sei se é assim que se pronuncia ainda, e a Saori vai chamar Siena. Porque alguns personagens, o Shun, obviamente pela mudança de sexo, né, Shun deve ser um nome masculino no Japão, provavelmente, e aí mudaram para Shaun. E também para diferenciar, né, parece que é outro personagem, a personalidade do Shun parece diferente, mas eu vou comentar isso mais pra frente. E a Saori, na verdade, porque ela nunca foi japonesa, gente. A Saori, chamar a Saori é uma convenção do Kurumada de todo mundo ter nome japonês. Esse anime, apesar de cada um ser de um país. Porque a gente sabe que a Saori é grega. Então, se der algum nome no santuário para ela, né? Não sei se dão um nome para Athena no santuário, na verdade. Mas pode ser que o Aioros tenha dito isso pro Kido. Ou pode ser que o Kido tenha escolhido chamar ela assim justamente por ela não ser japonesa, né? Se a Saori fosse humana, a Saori no mundo real, provavelmente ela não teria uma aparência oriental, ela seria uma mulher ocidental realmente, então não teria por que colocar o nome dela de Saori. Isso, vamos combinar que não vai fazer diferença, vai gente? No final vamos chamar ela de Athena a maior parte do tempo, e tanto faz se era Saori, se era Siena, o que vai mudar vai ser só que o Hermes Baroli, ao invés de gritar Saori, vai gritar Siena! Só isso. Eu não vi ninguém comentar sobre essa parte. Eu achei isso incrível, pessoal. Ninguém comentou sobre o fucking exército. Para, mano. Para. Respira. Tem helicópteros com mísseis e metralhadoras atacando os cavaleiros. Qual o problema disso? Eles não conseguiram lutar contra helicópteros? Sim, conseguiriam. A gente vê o Ikki destruindo um helicóptero na saga da Guerra Galáctica lá no anime clássico. Essa cena não existe no mangá, mas no anime foi introduzida. Mas de quem era esse helicóptero? Esse helicóptero era da Fundação, né? Era da Saori, na verdade. O que a gente pode imaginar que a Saori realmente tinha, né, a equipe de segurança dela envolvida com a Guerra Galáctica, ou pode ser até da polícia, né? A Saori pode ter chamado a polícia de repente, já que um objeto foi roubado realmente do evento dela. Aí beleza, faz sentido, mas quem tá atacando eles aí? Quem tá mandando o exército contra eles? Porque parece realmente um helicóptero do exército, não parece da polícia nem nada do tipo, né? O bagulho tem míssil, velho, você tá ligado? Tem míssil. E quem mandou isso? O Saga? O Ikki? Qual o inimigo que mandaria helicópteros para atacar os cavaleiros? Isso aí foi, pra mim, foi o maior furo de todos. Maior até do que o Shun ser mulher? Sim, pra mim, até maior do que o Shun ser mulher. Ok, chegamos finalmente a Shaun. A Shun mulher.
né? Ela é bonitinha, ela é kawaii, fofinha, não tem um apelo sexual. Realmente ela parece uma garota de 13 anos. Isso aí é um ponto positivo. Mas assim, eu não vejo muito problema em mudar o Shun. Apesar de muita gente dizer que eu sou fanboy do Shun aqui, agora vai ter muita gente dizendo que eu odeio o Shun. Mas calma, eu não vou ir contra quem tá criticando a mudança do Shun. Eu até entendo a crítica. Por quê? Qual foi o argumento usado para essa mudança do Shun aí? Disseram que precisavam de um elemento feminino mais forte, né, mais presente, na verdade, nas batalhas, mais presente nas aventuras. A gente tem já a Saori como uma das protagonistas, mas a Saori nunca é ativa, né? A Saori sempre ela tá sequestrada. A Saori ela parece mais a Peach do Mario do que uma deusa realmente que tá ali para ajudar a galera. Fora a saga de Hades, mas mesmo na saga de Hades a participação dela é muito pequena ali, não dá nem pra dizer assim que ela tem grande relevância. Ela derrota o Hades realmente, mas é só isso que ela faz. Não tem uma construção, entende? Pra gente ver que ela realmente importa aí pra trama. Eles falam o tempo todo que a Saori é importante, mas a gente não sente tanto assim que ela é importante, porque no final são os Cavaleiros de Bronze que tem que resolver toda a situação mesmo. E Cavaleiros do Zodíaco talvez tenha um grande público feminino. Eu confesso que aqui no canal a maioria dos inscritos são homens, eu consigo ver isso pelo Analytics, a gente consegue ver isso pelos comentários também. Existem alguns comentários de meninas, talvez elas não gostem do meu canal também, não sei, mas pelo público que eu posso ver aqui, eu posso dizer que é majoritariamente masculino. Só que o Eugene Son, que faz parte ali da produção, né, ele disse que isso é porque Cavaleiros tem grande público feminino. Talvez realmente tenha, a gente consegue ver isso por publicações no Facebook, por exemplo. Em comunidades a gente vê bastante meninas ativas também. A gente vê que há uma tentativa de trazer, né, de agradar o público feminino, uma tentativa que o Kurumada não teve há muito tempo atrás. Talvez ele tenha reconhecido que isso foi um erro, né? Nichar muito o Cavaleiro do Zodíaco para o público masculino. Talvez ele tenha reconhecido que isso tenha sido um erro e por isso ele teve a ideia de Santiago, porque sim, a ideia de Santiago partiu do Kurumada, porque a gente pode ver que a China ela tem certa participação, a Marin também, mas são em episódios isolados, né? A Marin chega para salvar o Seiya lá na Saga dos Cavaleiros de Prata, a China chega para tentar matar o Seiya e depois enfrenta um pouquinho o Aioria ali, na verdade ela apanha só do Aioria, né? A China tem alguma participação lá na saga de Poseidon, mas é muito pequena também. Então, realmente, se fosse para seguir a história clássica, elas são personagens fortes, são personagens bem legais, mas que não têm participação. Um argumento de Eugene Sun foi que ele não poderia pegar a China ou a Marin e colocar para participar porque elas já são personagens poderosas desde o começo do anime. Caso elas fossem inseridas na série, elas seriam como um segundo wiki, então não ia ter muita relevância, né? Elas teriam que ser aquela personagem que chega para salvar em momentos difíceis, assim como é a Mayuri de Pavão em Santiago, por exemplo. Ok, eu acho válido colocar uma protagonista feminina, eu entendo a necessidade disso, a Netflix ela precisa de retorno, então ela precisa que esse anime também não seja assistido apenas por marmanjos. Esse anime não é para as pessoas de 30 anos que assistiram a manchete, pessoal. Vocês precisam colocar isso na cabeça, porque tem fãs de Cavaleiros do Zodíaco que não assistem mais, que não acompanham mais a franquia, que não compra mangá, que reclama toda vez que sai anime novo. Então eles precisam conquistar um público novo e um público novo abrangente, um público novo diferenciado. Por isso que eles fazem esse tipo de mudança. Eu entendo, eu acho necessário ter uma protagonista feminina, mas eu entendo vocês também que estão reclamando e principalmente o pessoal que está reclamando por não terem colocado esta donzela aqui para participar do anime. Esta personagem absolutamente desperdiçada pelo Kurumada e pela Toei. Juni de Camaleão nunca apareceu de novo, nunca deu as caras outra vez para poder ajudar, para poder fazer apenas uma participação que seja, porque ela não aparece lá no santuário junto com Jabu e China durante a saga de Hades. Por que então? Por que não colocar a Juni como sexto membro, já que em Ômega a gente tem uma equipe com 6 membros? Mesmo que eles não queiram mudar assim tanto o roteiro, né? Porque aí a Juni talvez tenha que lutar contra personagens que os outros Cavaleiros de Bronze enfrentaram na série clássica. Eles poderiam inserir novos personagens, inserir novos Cavaleiros de Prata, novos Cavaleiros Negros,
Simplesmente isso, simplesmente poderiam colocar a June depois da Guerra Galáctica aparecendo para ajudá-los durante a Batalha dos Cavaleiros Negros e tudo estaria resolvido. Ou durante a Batalha de Prata realmente, né, a Shun aparecer antes e falar, ah meu Deus, os Cavaleiros de Prata estão atacando o Shun, eu preciso ir lá ajudá-la porque os Cavaleiros de Prata são muito poderosos. Eu espero que tenha uma boa personalidade, que seja uma boa personagem essa, eu vou assistir, isso não é motivo para deixar de assistir, até porque muita gente não gosta do Shun, pessoal, isso daí é hipocrisia, sabe? Porque naquele meu vídeo do Shun, dos Cavaleiros Mais Poderosos aqui mesmo, uma porrada de gente se engana no Shun, dizendo que ele é fraco, dizendo que ele é viadinho, dizendo que ele é o pior personagem de todos. E agora tá esse mimimi danado. Todo vídeo aqui do YouTube que a gente fala sobre o Shun, vem um monte de gente criticar a porcaria do personagem. Um monte de gente homofóbica, um monte de gente que menospreza o personagem, que não entende como o personagem foi construído para ser um personagem poderoso, mas pacifista, alguém que tem ferramentas para ser tão ou mais poderoso que qualquer um dos outros protagonistas, mas que não faz isso simplesmente porque ele é uma criança de 13 anos de idade que não quer machucar ninguém. Então essa galera que nunca entendeu o personagem, que nunca realmente gostou do personagem, agora tá fazendo hate simplesmente porque acha que isso é uma bandeira feminista, mas não tem nada a ver com bandeira feminista. A Netflix é uma empresa capitalista, pessoal, e o que ela quer é simplesmente abranger um público maior. Só que eu também entendo vocês, eu acho que existia outras opções de aproveitar personagens canônicos mesmo, como é a June de Camaleão. Então foi meio que uma pisada da bola da Netflix. Era necessária essa mudança, era necessária essa inclusão para os tempos atuais, porque essa é a mentalidade atual mesmo, que tenhamos personagens femininas com determinada importância. A gente viu isso em Dragon Ball Super, por exemplo, onde a Android 18 tem um certo destaque lá na saga do Torneio do Poder, e realmente ninguém reclamou, porque ficou bem legal. E agora eles fizeram isso de uma forma meio esquisita realmente. O Shun é realmente um personagem importante por ter essa mensagem toda pacifista. Talvez eles pudessem ter mudado, não sei, o Yoga, por exemplo, né? E aí, em vez desse complexo de Édipo que ele tem com a mãe dele, a gente poderia ver realmente a afinidade aí de uma filha com sua mãe, por ter sua mãe como exemplo, por exemplo. Eu acho que seria uma mudança melhor, talvez. Até porque o Yoga não tem nenhum interesse romântico ao longo da série. E o Shun já tem um interesse romântico, que é a June. Apesar de muita gente chamar ele viadinho, ele tem ali a crush dele, né? Ele tem alguém pra gente shippar ele, e o Yoga a gente não tem ninguém pra shippar que não seja o Shun. Eu esperava que eles mantivessem a personalidade do Shun e parece que não é isso que vai acontecer. Eu acho a personalidade do Shun interessante porque ele é um protagonista de shonen diferente. Ele mostra que não é todo mundo que quer cair na porrada o tempo todo. Ele mostra que tem alguém ali consciente e que sabe que resolver as coisas na porrada nem sempre é o melhor caminho. Isso é uma coisa triste, mas não vamos cair matando. Eu vi muita gente dizendo que deveria ser cancelado já na primeira temporada esse anime, que espera que esse anime seja destruído, que deveriam destruir isso no Twitter, falar muito mal. E calma, gente, isso é uma atitude de fã? Eu não acho que o fã precise gostar de tudo, mas eu acho importante a gente conhecer primeiro, assistir pelo menos uns 3 episódios e aí falar, ok, realmente isso aqui é ruim, realmente eu não quero acompanhar isso, eu vou continuar gostando só do anime clássico, de Lost Canvas, que é o que a maioria desse pessoal gosta somente e não procura às vezes nem conhecer outras obras. Esse vídeo já ficou bem grande, vai dar um trabalhão para editar, senão vai ficar enorme. Eu espero que você tenha gostado do que viu. E se você gostou, não vá embora não, clique aqui em um desses vídeos que estão aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Muito obrigado por assistir e até mais.